Olha que interessante isso, quanto mais você sofre por causa de uma situação, ou de uma pessoa específica, né? Porque muitas vezes nós ficamos presos a pessoas, sofremos por causa de pessoas, sofremos por causa de um relacionamento que tivemos, sofremos por causa de um pai, de uma mãe, de uma situação que houve numa determinada relação profissional, numa situação familiar, né? Então, quanto mais você sofre por causa de uma situação ou de uma pessoa em específico, mais antigo é o problema. Por isso, quanto antes você resolver, melhor. Então, é um ponto interessante, né, que faz a gente pensar. E também nós podemos falar que durante a infância, né, quando nós decidimos ser nós mesmos, realmente, como eu falei para vocês, que nós acabamos perturbando, né, o mundo dos adultos, daquelas pessoas que estão próximas, ali então acontecem as primeiras repressões. Aí nós começamos a deduzir o quê? Que nesse período da infância, não é natural nós termos direito, entende? Parece que nós não temos o direito. E é por isso que nós crescemos assim, com tantos processos para serem transformados. Tem uma pergunta aqui da Vilma. Até que ponto posso achar que eu sou responsável por um trauma na infância? Como foi o seu caso? Então, Vilma, muito legal a sua pergunta. E eu entendo assim, por que eu entendo que nós somos 100% responsáveis por aquilo que acontece conosco? Aí você vai dizer, 100% é tudo. Eu entendo que sim. Eu entendo que, veja bem, como nós temos na infância, nós temos um padrão mental que foi construído, né, através das nossas crenças, e nós colocamos agora uma hipótese de que podem ter sido criadas outras informações no nosso nível mental, outras sinapses em outras vidas, devido a atitudes que nós tivemos em outras vidas. Então, o que acontece? Às vezes nós cometemos atos no passadão que ficam gravados lá. Aí você renasce, você tem aquele link ainda do passado. Por quê? Porque houve o fato, né? Então, quando você vai renascer, aí você vai dizer, mas será que aconteceria algo parecido com isso só na adultidade? Talvez não. Veja que você está com aquela crença, por exemplo, do medo. Às vezes uma criança, ela é estuprada na infância. Veja, nada justifica o ato. Entende? Nada, não é vida passada que justifica o ato. Isso é uma sensação de terror, né? É aquela doença, aquela consciência patológica. Agora, a criança passou por um processo desse na infância. Aí nós vamos pensar, mas de onde isso vem? Será que existia nela algum link capaz de atrair isso? Porque ela é responsável por isso. Entende? E aí nós conseguimos compreender o seguinte, que só o fato de haver nessa criança um medo em relação ao estupro, isso pode atrair que isso aconteça. Entende, Vilma? Então, nesse sentido. Então, por exemplo, eu entendo esse meu contexto de adoção, né? Eu entendo que, sim, eu estou trazendo de um outro passadão, não é dessa existência. Por quê? Porque eu entendo que pelas minhas, claro que foram todas as minhas experiências que eu fui buscando para autocompreender melhor, mas uma dessas hipóteses que eu tenho é justamente por eu ter abandonado pessoas também, e ter abandonado muitas pessoas, ter abandonado filhos. Então, veja bem, se eu abandonei filhos, não considerando, né, pagamento, mas considerando consequência de um ato, a lei da ação e reação, seria muito possível que eu tivesse que passar por isso para experienciar um processo de cura. Agora, veja bem, nem sempre o fato é esse. Muitas vezes pode acontecer de você não curar tal ferida numa existência. Por exemplo, eu fui abandonada em outras vidas, não curei, vou para uma outra existência, ainda com a ferida do abandono, quer dizer, eu ainda sinto medo de ser abandonada, posso ser abandonada outra vez, vou para uma outra existência, continuo a sentir medo de ser abandonada, quer dizer, continuo com o link, e isso pode
acontecer, ser recorrente em várias existências. Entende? É nesse sentido que eu entendo que nós somos responsáveis por um trauma, independente do trauma. Entende? Então, isso não é fácil de ser compreendido. Precisam de muitas avaliações. Tem um livro, Vilma, muito interessante para você buscar sobre isso, que eu acho a história dela sensacional, que é o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. E ela coloca muitas experiências, né, em relação às crenças, que ela teve que ressignificar, e ela foi estuprada várias vezes na infância, e ela chegou a essa conclusão de que ela sentia muito medo e muito pavor. E isso já era um link capaz de atrair tal condição dentro do processo dela.